A 25 de abril de 1974, houve uma revolução em Portugal que pôs fim à ditadura de extrema-direita. Provavelmente já ouviste falar ou já estudaste esta revolução, que acabou com a censura, a perseguição e o controle sobre as pessoas. Depois do 25 de abril, as pessoas passaram a ter liberdade para estar, falar e pensar livremente. Mas há uma história que muitas pessoas não conhecem. Depois da revolução do 25 de abril, quase houve uma guerra civil em Portugal. Havia uma divisão grande na sociedade entre pessoas que discordavam sobre o caminho que o país devia seguir e corremos o risco de não chegar a ter as liberdades que temos hoje. A história que te vou contar neste vídeo é a história do 25 de novembro. A seguir à revolução do 25 de abril, o poder ficou nas mãos dos militares. O MFA, o Movimento das Forças Armadas, que foi o grupo militar responsável pela revolução, tinha um programa para o país que ficou conhecido como o Programa dos 3Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. O país viu surgir novos partidos políticos: o PPD, o Partido Popular Democrático, que hoje conheces como PSD, e o CDS, o Centro Democrático Social. Pouco tempo antes da Revolução, tinha sido criado o PS, o Partido Socialista, e o partido mais antigo era o PCP, o Partido Comunista Português, que tinha sido criado no início do século XX. Estes partidos entraram em conflito porque discordavam sobre questões que eram essenciais para começar a traçar o rumo do país: a liberdade política, a liberdade de formarmos partidos diferentes e votarmos em quem quisermos, a liberdade de pensamento, a liberdade de termos a nossa opinião e a liberdade económica, a liberdade de termos os nossos próprios negócios, como abrirmos uma loja de bolos ou sermos donos de um grande supermercado. A grande divisão era entre o PS, o PPD e o CDS, os partidos moderados, e o PCP, o partido de extrema-esquerda. O PS, o PPD e o CDS discordavam entre si sobre até que grau as empresas do país deviam ser das pessoas ou do Estado, mas todos concordavam numa coisa: Portugal devia ser uma democracia pluralista, ou seja, devia ser um país onde seria possível haver vários partidos com opiniões diferentes e pessoas livres de votar em quem entendessem. Mas o PCP tinha outra visão para Portugal. Os comunistas queriam para Portugal o que tinha acontecido na Rússia: primeiro uma revolução nacional, como o 25 de Abril, e depois uma revolução socialista armada. Esta última revolução iria criar um país comunista, no qual o Estado teria controle total sobre a sociedade. As opiniões deveriam ser comunistas e as empresas deveriam ser do Estado. O PCP era o partido mais bem organizado e tinha conseguido ter influência sobre os militares no poder, pelo que dentro do MFA havia sobretudo duas grandes alas: os moderados e os de extrema-esquerda, muitos deles simpatizantes do PCP. Mas houve um acontecimento que fez com que a ala de extrema-esquerda ganhasse força no MFA. A 11 de março de 1975, depois de surgir um rumor sobre um plano da extrema-esquerda contra civis e militares, houve uma tentativa de golpe por um grupo ligado à direita política. A operação foi desencadeada por militares leais ao ex-presidente da República, António de Spínola, que tinha sido presidente do primeiro governo provisório logo a seguir à Revolução. O golpe foi travado e Spínola fugiu para a Espanha. Isto agitou a extrema-esquerda, que não queria que nada pusesse em perigo a Revolução e que por isso começou a agir. A partir daqui, o país viu uma onda revolucionária a surgir, com o MFA a cumprir as principais medidas do PCP. Mas havia um senão. Houve eleições em abril de 1975 para compor a Assembleia Constituinte, que era o conjunto de políticos que iriam participar na criação da nova Constituição do país. E quem ganhou foi Mário Soares, este senhor, o líder do PS, que não estava alinhado com o PCP, nem estava de acordo com tudo o que estava a acontecer. A partir daqui, o grande opositor do PCP e do MFA era Mário Soares, que tinha legitimidade democrática por ter sido votado pelo povo. Só que o MFA e o PCP já tinham tomado medidas para dar mais poder político aos militares e garantir que o resultado das eleições seria irrelevante e não poderia pôr em causa o plano revolucionário que tinham para o país. Por isso, continuou a ser desencadeado o plano revolucionário. Houve várias nacionalizações e o Estado passou a ser dono de mais de 1.300 empresas e a dominar a economia. Houve trabalhadores influenciados pelo PCP que ocuparam empresas e houve expropriações de terras no Alentejo e Ribatejo. Isto é, pessoas viram as suas terras a serem ocupadas e a passarem a ser do Estado. Imagina, por exemplo, seres dono de uma loja e de repente dizerem que a tua loja já não é tua, é de todos. Vê, por exemplo, esta discussão entre um agricultor e um militante revolucionário. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E a deles que não trouxeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas outras. Dá-me licença? Sim. Isto tem o valor de 100 escudos.
Exatamente. Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas Pronto. eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de ir comprar outra. E depois essa outra fica a ser da cooperativa. E depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Opa, nada. Então, pá. Nada. Nota. Daqui nada também o que eu visto, o que eu calço é da cooperativa. É Se eu comprei. É isso. É então, isso mesmo. Se eu comprei. É essa então, a nossa amanhã tiro umas botas. É essa a nossa tiro umas Olha, botas e fica da se cooperativa. me dás licença, é essa Fica a a ser da cooperativa. É fica essa fica a nossa ser da cooperativa é e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser como os cães. Os cães é que tu não ficas nu, tu ficas com mais roupa cá que tens. Em muito pouco tempo, o Estado passou a ter um controle muito grande sobre a economia e a sociedade. Do lado dos moderados, havia críticas dos partidos e manifestações nas ruas. A tensão entre as pessoas era tanta que o verão de 1975 ficou conhecido como o Verão Quente. Mas em setembro, há uma viragem no MFA. A Assembleia do MFA aprova um plano moderado para o país, o Documento dos 9. A ala moderada passa a dominar e os militares radicais começam a ser afastados. Isto faz a extrema-esquerda sentir que a revolução está em risco e os moderados preveem que eles vão tentar tomar o poder pela força. A tensão continua a escalar e pressente-se que o país está à beira de um confronto armado. Por isso, um grupo de militares da ala moderada instala-se à espera no Regimento de Comandos da Amadora. No dia 25 de novembro, há uma tentativa de golpe por militares ligados à extrema-esquerda, mas a maior parte dos aviões da Força Aérea tinha sido desviada para a base de Cortegaça pelos militares moderados, e os revolucionários ficaram com falta de recursos militares. Ninguém consegue fazer uma revolução só com paraquedas. Os militares moderados desencadearam um plano liderado pelo general Ramalhianes e o coronel Jaime Neves e travaram a tentativa de golpe. Foi por este golpe ter sido travado e os moderados terem prevalecido que o país conseguiu seguir um rumo democrático com vários partidos políticos e formas de pensar. A nossa Constituição entrou em vigor em 1976 e chegou aqui ao fim o período que ficou conhecido como PREC, o Processo Revolucionário em Curso. Houve este testemunho por Zita Seabra, ex-militante do PCP. É uma data muito importante, por uma razão simples. E vamos olhar para o que se passava no país. Tínhamos, de um lado, o PCP e a extrema-esquerda, os partidos radicais de extrema-esquerda, que eram conhecidos. Tínhamos os militares... Desculpe, Zita, alguns deles que, entretanto, estiveram de braço dado depois com o 25 de novembro, Deixe-me só enfim, acabar. com as forças os de direita. militares divididos entre uma ala conservadora e uma ala radical e uma ala absolutamente radical, mais radical ainda, e, portanto, havia uma divisão grande na sociedade da parte do Partido Comunista, e na altura eu era membro do Partido Comunista, era da direção do Partido Comunista. O que é que acontecia? Para o PCP, desde que Álvaro Cunhal, nos anos 60, escreveu Rumo à Vitória, fica muito claro o que é que o PCP fazia. Exatamente aquilo que se passava na União Soviética. E na altura, que se tinha passado na União Soviética com a Revolução de Outubro, na altura havia uma divisão no movimento comunista internacional. Havia os eurocomunistas, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Espanhol, que achavam que poderia haver uma transição democrática na base de eleições, e havia o PCP que achava, e está escrito, está publicado, era o programa do PCP, a Insurreição Popular Armada. Quando se dá o 25 de Abril, o PCP diz: temos a Revolução Democrática Nacional feita, temos que avançar para o nosso outubro. Temos que avançar para a Insurreição Popular Armada. E começamos a avançar para a Insurreição Popular Armada. No dia 25 de novembro, eu era responsável pela UEC, que era uma tropa de choque, tal como os metalúrgicos, na CGTP. Aliás, quando Durão Clemente ocupa a RTP, ele lê um comunicado dos metalúrgicos apelando a que o povo saia à rua e peguem armas. É isto que ele está a ler e que ele lê. E que é interrompido através do cerco que é feito pelo general Ramalhianes, e a emissão passa para o norte. E, portanto, é interrompido aquilo que estava a ser feito. Eu, pelo meu lado, tinha os estudantes em várias casas de Lisboa, à espera da indicação onde é que iríamos buscar armas nessa noite para nos juntarmos aos militares que, entretanto, com os quais se contava. Na véspera do 25 de novembro, há uma reunião dos dirigentes do PCP, na qual Cunhal nos diz o seguinte: como dizia Lenin, e na véspera da Revolução de Outubro, ontem era cedo, amanhã é tarde, é hoje. E foi a partir daí que instalei os estudantes nas casas, e havia na margem sul e aqui em Lisboa
por todo o lado, gente à espera desse momento. Esse momento não aconteceu por uma razão muito simples. É que quando se contaram as armas, não havia suficientes. Quando se contaram quem estava de um lado e quem estava do outro, do ponto de vista dos militares, e como na altura dizia também Cunhal, era preciso que do lado dos trabalhadores, para que o 25 de novembro ganhasse, estivesse pelo menos metade dos militares mais um. Não estavam. E, portanto, quando se percebeu que os paraquedistas não tinham aviões, tinham sido desviados os aviões, a região militar do Norte, o Corvacho tinha caído e tinha sido substituído por Pires Veloso. A região militar de Lisboa, o hotel tinha sido afastado e estava o Vasco Lourenço. Portanto, e se começa a contar o que é que estava de um lado e o que é que estava do outro, obviamente mandou-se ir as pessoas para a cama. E os estudantes foram para a cama essa noite, em vez de ir para a Revolução. Podes ver mais detalhes, vídeos e artigos sobre tudo o que aconteceu na exposição 25 anos.